Olá você, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Evidência aqui da nossa TV Nova. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata, saúde do homem. E para nos ajudar a entender melhor sobre esse momento, que é o mês do Novembro Azul, nós vamos receber o médico urologista Dr. Charles Góes. E também para nos ajudar a entender melhor esse tema, nós vamos assistir a um VT. Eu negligenciei minha saúde durante muito tempo por conta do trabalho. Eu sempre me preocupava mais em trabalhar do que cuidar da minha saúde. E aí isso me cobrou um preço muito alto, né? Sabe, meu filho, eu já fui um pouco relaxado mesmo, sabe? O homem, ele precisa estar forte o tempo todo. Ele precisa não ter fraquezas, ele precisa estar sempre disponível. Depois, com o passar dos tempos, a família, o filho crescendo, né? Aí a coisa modificou, né? Um filho fala aqui, outro fala ali, aí eu fui obedecendo meus filhos, sou maravilhoso. Eu acho que eu ainda estou vivo graças a ele, sabe? Então a saúde do Cris, ela não é perfeita, mas ela está em constante construção. E eu percebo hoje que ela está cada dia melhor. Se eu pudesse voltar a falar com o Rafael criança, eu falaria que ele ainda vai conhecer muita gente, que ele vai amar muito e ele precisa se cuidar para viver essa vida e viver bem essa vida. Quero ser um exemplo de homem que inspire outras pessoas a viver bem. Cuide de quem você ama. Procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. E como você viu aí no nosso VT de abertura do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre saúde do homem nesse Novembro Azul, que chama a atenção para a prevenção e o cuidado com o câncer de próstata. E para conversar conosco, como nós já falamos, comigo aqui o Dr. Charles Góes. Dr. Charles, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é sempre bem importante a gente vir trazer informação para a população. Acho que a chave dessa ideia de prevenção é a informação. Então, quanto mais a gente bate nessa tecla, a gente consegue um objetivo bem positivo. Isso é verdade. A prevenção, ela vem a partir da informação. Mas antes da gente entrar exclusivamente no tema, que é o programa de hoje, o câncer de próstata, eu gostaria de começar perguntando ao senhor qual a importância, entendeu, desse Novembro Azul e por que a gente precisa, nesse Novembro Azul, chamar a atenção do homem para o cuidado com a sua saúde. O Novembro Azul surgiu como uma campanha mundial em combate ao câncer de próstata. A importância é que o câncer de próstata hoje ele é o segundo câncer mais presente em homens. Ele perde apenas para um câncer de pele tipo não melanoma. E também é a segunda causa de mortalidade relacionada a câncer, fica atrás de câncer de pulmão. Então é uma doença extremamente prevalente na população masculina e essa importância vem disso, da frequência com que essa doença chega na população masculina. E aí, para a gente começar a entender melhor, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a próstata, né? Qual a função desse órgão no corpo masculino? É bem interessante quando eu atendo pacientes a esse respeito, porque a gente fala próstata, mas muitas vezes eles não têm ideia do que é. Sabe que tem, mas não sabe o que é. A próstata é uma glândula que ela faz parte do sistema reprodutor masculino. O papel dela é produzir parte do esperma e também ela tem um papel na continência urinária, em segurar a urina na bexiga, porque anatomicamente ela fica localizada abaixo da bexiga. E por ela passa a uretra, que é o canal urinário, que traz a urina para o meio externo através do pênis. Então, o papel da próstata seria produzir parte do esperma com um fator reprodutivo, na realidade. E é bem interessante que uma característica da próstata é que ela é presente em todos os mamíferos. Então, o morcego tem próstata, uma baleia do sexo masculino tem próstata. Interessante, eu não sabia, achava que era só no curiosidade corpo humano. Da próstata. Interessante. E quando é que surge o câncer na próstata, doutor? O câncer da próstata a gente não tem quando ele vai surgir. Na realidade, o objetivo de você fazer esses exames preventivos, ele visa o diagnóstico precoce.
São multifatoriais as causas, lesão DNA, existem múltiplas causas que vão determinar essa alteração e a proliferação das células malignas, entendeu? Então, assim, quando a gente conseguir de uma forma cronológica identificar quando ele vai surgir, a gente ainda não tem isso como ferramenta. O que a gente tem é alocar quem tem fator de risco, qual é a idade mais prevalente, a gente associar fatores que eles trazem uma maior predisposição daquele paciente a apresentar a doença ou não. Mas saber quando ele vai surgir, a gente não tem ainda hoje como definir. Isso ainda não tem. Mas a gente consegue levar em consideração fatores de risco como histórico familiar presente, obesidade e outros associados. Esse é um câncer que é mais presente nos pacientes da raça negra, afrodescendentes, pacientes que têm tabagistas. Existem outras associações que a gente consegue identificar, por exemplo, a idade mais frequente que a gente diagnostica é dos 65 aos 74 anos. Então você vai fazendo uma associação de fatores que aumentam o risco daquela doença estar ali presente. Mas a gente cronologicamente não consegue. Por exemplo, é muito raro você ter casos de câncer de próstata abaixo dos 40 anos. É cerca de 0,3% aproximadamente desses casos. Então, o avançar da idade é um fator que a gente leva em consideração. Então, existem vários critérios que a gente leva em consideração para observar um risco maior, individualizando cada paciente. O senhor falou que a prevalência é maior a partir dos 65 anos, mas entre 40 e 65 anos, há o risco aí de algum paciente ter o câncer de próstata? Ah, sim. Na realidade, não é o risco maior. A faixa de idade que a gente mais diagnostica é dos 65 aos 74, mas o risco existe, sim, a partir dos 40 anos. Só para você ter uma ideia a respeito de pacientes que têm histórico familiar. Se você tiver um histórico familiar do seu pai, sua chance duplica. Se você tiver um irmão, sua chance triplica. Se você tiver um pai ou irmã, ela quadruplica. Entendeu? E quando você tem pacientes que têm um histórico de diagnóstico cedo, seu pai teve um câncer de próstata aos 45 anos, a gente tem que ficar com um alerta ligado, porque sua chance também de apresentar essa doença mais precocemente é real. Então existe esse risco sim. Essa faixa que eu falei, dos 65 aos 74, é a faixa que a gente mais diagnostica. O número de diagnósticos é maior nessa linha cronológica, nesse segmento cronológico. Mas você tem risco sim, tanto antes como depois. O senhor falando aí sobre a questão etária, fazendo a pesquisa para essa entrevista com o senhor, me chamou muito a atenção essa questão aí da probabilidade de ser maior quando você tem mais casos na família. E aí, por exemplo, na minha família eu tenho 3 casos. Tive um avô que teve câncer e faleceu, e tenho 2 tios. Aí a pergunta é, eu tenho uma probabilidade de ter um câncer também? Devo procurar já, agora com 40 anos, já fazer um exame preventivo? Os cânceres que você teve na família foram de quê? Câncer de próstata. Próstata, sim. Isso. Sim. Então o risco é aumentado. Isso aí sim, é sabido a relação parenteral, isso aí é um dos fatores de risco que a gente leva mais em consideração. É a presença do fator de risco genético, familiar. Isso aí é o que a gente que mais nos liga o alerta e indicar você fazer um exame preventivo precoce, sim. E quais são os sintomas? É esse o outro fator que a informação é que vai bater. O câncer de próstata, em estágio inicial, ele não dá sintoma. Se você for esperar que os sintomas que você venha a apresentar seja por câncer de próstata, muito provavelmente você já vai estar num estágio avançado da doença. Existem pacientes que, infelizmente, não conseguem dar um diagnóstico precoce e você pode ter, num caso extremo, uma fratura patológica, porque a doença ela metastizou para os ossos e o osso ficou frágil, quebra. Então o paciente fica paraplégico, quebra um braço por conta dessa situação. Mas em estágios iniciais, os sintomas são sempre urinários.
Mas a ideia dessa questão do câncer de próstata é não esperar sintomas, porque o objetivo é o diagnóstico mais precoce possível. Se a gente consegue diagnosticar nos estágios iniciais, restrita a glândula, a chance de cura é acima de 90%. Então, o objetivo não é esperar sintoma, é você ir fazer exames de rastreio sem sintoma. Mas, geralmente, eles são relacionados à esfera urinária, dificuldade para urinar, às vezes você pode ter sangramento, sensação de ardor, dor. Entendo. E quais são os tipos de câncer de próstata que existe? O mais frequente, 95% dos casos, é o adenocarcinoma de próstata, que pode ser acinal, ductal, é um termo mais técnico. Existem os cânceres mais raros, que pode ser o câncer neuroendócrino da próstata, ou pequenas células, que são cânceres mais específicos, que, por exemplo, o que a gente faz a rastreio hoje mais se utiliza é o PSA. Esses tipos de câncer não alteram o PSA, só o adenocarcinoma de próstata que é mais relacionado relacionado a isso. Entendeu? Mas o que tem mais importância epidemiológica e clínica é o adenocarcinoma de próstata, que é o mais frequente. O senhor falou aí sobre a questão dos exames. E aí eu quero saber quais são os exames que a gente precisa fazer aí na questão da prevenção. O exame inicial seria o PSA, é a dosagem de uma proteína produzida pela próstata. O papel é engraçado que a gente fala muito de PSA, mas, por exemplo, o papel do PSA é liquefazer o esperma. O esperma ele é eliminado em uma estrutura semelhante a um coágulo e, com o tempo, ele se liquefaz. Então, o papel do PSA é liquefazer esse esperma. Só que, em casos de câncer, você tem uma elevação a nível sanguíneo. Mas sempre que você tem uma elevação do PSA no teste de sangue, igual que se colhe uma glicemia, um colesterol, é câncer? Não. Você pode ter outras situações que possam elevar esse PSA, como uma prostatite, que é um quadro de uma infecção na próstata, você vai fazer a elevação, o próprio tamanho da próstata. Então, a gente lança mão a princípio do PSA, mas que as pessoas fiquem cientes que esse exame precisa ser analisado levando em consideração outros fatores, não é só o valor do PSA. O outro papel importante é o toque retal. A próstata ela tem uma consistência de uma manga amadurecendo. Ela é firme, mas ela é macia. E quando a gente identifica um nódulo, é como se você pegasse um grão de milho ou de feijão e colocasse nessa manga. Você vê aquela estrutura macia e de repente você sente uma estrutura diferente, mais firme. Então você suspeita. Sempre que tem um nódulo, também vai ser um câncer? Também não. A gente pode ter calcificações por passado de prostatite, abscesso prostático, manipulações prévias. Então esses exames, eles nos levam à suspeição da doença. Você teve um PSA alterado, você tem um toque alterado, você leva a suspeição de aquele paciente possa ter o câncer. Não quer dizer que ele venha a ter. Então, a gente, a princípio, lança mão desses exames e, às vezes, precisa também, por exemplo, de uma ultrassonografia. Por quê? Como eu falei em relação ao surgimento o diagnóstico, ele acontece com mais frequência com a avançada da idade. Com a avançada da idade também, naturalmente, a gente tem um aumento na nossa próstata. Naturalmente, a próstata vai crescer. Sim. E, então, o ultrassom, eles nos informam o tamanho dessa glândula. E por que a importância disso? Porque eu tenho também relacionar o valor do PSA com o tamanho da próstata. Porque quem é a fábrica do PSA? A próstata. Se a fábrica aumenta de tamanho, o produto dessa fábrica também vai tender a aumentar. E a gente consegue fazer uma relação entre o tamanho da próstata e o valor do exame para também levar em consideração essa suspeição. Entendeu? Por exemplo, o tamanho da próstata normal, ele tem que ter entre 25 e 30 gramas. Um paciente que vem para mim com um PSA de 3, numa próstata de 30 gramas, é uma coisa. Um paciente que vem para mim com um PSA de 3, numa próstata de 100 gramas, é outra, completamente diferente. Então, a gente também leva em consideração isso aí para o diagnóstico. Então, o que é que a gente usa a princípio? O toque retal e o PSA. O ultrassom ele sempre entra porque também funciona como ferramenta, mas o básico é o toque retal e o PSA. A partir de alterações nesses exames, a gente leva a suspeição
da presença do câncer. E o diagnóstico, como é que ele é feito? Ele é feito a partir da biópsia da próstata. Colhe-se fragmentos da próstata, que pode ser feito a partir de exame transretal ou perineal. O mais comum é o transretal, uma ultrassonografia transretal. E você, com a agulha, colhe fragmentos da próstata e faz a análise histológica, histopatológica dessa lesão. E aí a gente confirma a presença do câncer. E o tipo também, que isso também nos auxilia na questão do tratamento. A partir de que idade, né, o homem precisa fazer o exame, o PSA, e a partir de que idade também é necessário que ele faça o exame com toque retal? Isso é uma discussão entre as escolas que fazem as orientações de quando começar. A escola americana fala uma orientação, a escola europeia fala outra, a Associação Europeia fala outra orientação, mas o que a Sociedade Brasileira de Urologia ela preconiza é que todos os homens dos 50 aos 80 anos façam a sua prevenção, e se você tem fator de risco, a partir dos 45. Isso entra meio que do ponto de vista epidemiológico, porque pacientes abaixo de 45 anos é raro, abaixo dos 40, mais raro ainda. Eu nunca tive um caso de um paciente abaixo de 40 anos, mas eu já tive com 42, eu já tive com 44. Então, assim, a Sociedade Brasileira dá essa orientação, 45 com risco, 50 sem risco. Mas se você tem condição de fazer, faça. Porque você não quer ser aquele dos 42 anos. Você não quer ser aquele dos 44 anos. Então, eu sempre oriento que a partir dos 40 anos você faça. Todo mundo tem que fazer, pelo menos uma vez por ano, uma dosagem de sua glicemia, como é que está seu colesterol, como é que está... analisar algum tipo de exame de rotina que a gente precisa fazer, como eu brinco com os pacientes, a revisão na máquina. Então, a partir dos 40 anos, coloca aquele PSA ali no meio. Não custa mais um exame de sangue que não vai trazer... não vai ser tão oneroso a respeito, e na realidade o objetivo é esse, é você diagnosticar de forma precoce. Nesse semestre eu tive 2 pacientes entre 40 e 44 anos com diagnóstico, um com 42 e um com 44, nesse semestre. E aí esse paciente é aquele que sai fora da faixa, mas ninguém quer ser ele. Então, a partir dos 40 anos, dá para fazer. Exato. Isso aí, prevenção, informação. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco do Saúde em Evidência. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras.
além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica e especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência aqui na nossa TV Nova. Lembrando a você que você também pode assistir ao nosso programa através das redes sociais da TV NW. E nós estamos hoje recebendo o médico urologista Dr. Charles Góes para falarmos sobre o câncer de próstata. E nesse segundo bloco, doutor, eu gostaria de começar falando sobre um novo tipo de exame que tem sido usado para avaliar o câncer de próstata, que é a ressonância nuclear multiparamétrica, né? E ela tem sido muito difundida no meio médico, porque esse exame ele tem sido cada vez mais usado no diagnóstico deste câncer. A ressonância multiparamétrica, o nome fala multiparamétrica porque ela vem analisando vários parâmetros que levam à suspeição da presença de uma alteração tecidual que tenha características de malignidade. Leva ao uso de contraste, difusão de água, o funcionamento da membrana basal, são termos técnicos que eles conseguem avaliar se dentro da glândula você apresenta algum segmento de tecido suspeito. E ela também ajuda a direcionar. Por exemplo, você tem uma próstata grande, sei lá, 50, 60 gramas, e você tem um nódulo pequeno lá de 8 milímetros, 10 milímetros. Então, muitas vezes, a partir desse exame, você consegue dirigir para onde você tem o tecido de maior suspeição. Porque muitas vezes, numa glândula grande, você pode colher vários fragmentos e não atingir aquele tecido. Então, ela ajuda nessa questão da suspeição, porque as alterações presentes no exame sugerem que você tem uma presença de malignidade ali, e ajuda também a dirigir a biópsia para aquele local onde você tem a maior suspeição. Mas é um exame que, por exemplo, para lesões abaixo de 3 milímetros, ele não consegue identificar porque a estrutura tecidual é muito pequena, então ele não consegue dar essa ferramenta, essa imagem de suspeição. E outra situação também. Esse exame dando normal, a gente também não pode afastar a presença da malignidade. Entendi. Um dos casos que eu falei no bloco anterior sobre pacientes jovens, o que tem 44 anos tem uma ressonância normal. Então ele nos ajuda a fazer a biópsia para dar diagnóstico, ele nos ajuda a evitar a biópsia, porque é um exame um pouco invasivo, é transretal, você tem algumas complicações relacionadas ao exame, então você evita esse exame invasivo quando desnecessário, entendeu? Então ele foi uma ferramenta que hoje essa análise multiparamétrica ela nem só se restringe mais à próstata, você faz para outros mama, tipos de você câncer faz para também. tireoide, você faz para outros tipos de câncer, exatamente. Que essa imagem ajuda muito a você dirigir a investigação histopatológica para aquela lesão e também não fazer ser mais invasivo quando não tem indicação. Mas não é o exame, é um exame que se difundiu muito, mas esse exame ele tem limitação como vários outros exames.
E não ter a presença de tecido suspeito na ressonância não quer dizer que não exista a doença. A gente tem que levar outros parâmetros em consideração. Então a gente pode dizer que esse tipo de exame seria apenas um exame complementar para tirar, por exemplo, uma dúvida ou ter uma assertividade no diagnóstico. Ele é um exame que a gente complementa e a gente, por exemplo, eu faço eu tenho um paciente com elevada suspeição. É um paciente que o PSA está alto, ele não tem infecção, o toque é normal. Faz a primeira biópsia, a biópsia dá negativa. Esse exame me ajuda, porque pode ser que a biópsia realizada, a coleta do fragmento, não tenha atingido aquele local que tem a lesão maligna. Então, esse exame vem para me ajudar nesse sentido, de dirigir a coleta do material no local correto e a gente conseguir dar o diagnóstico. Então, ele vem como um papel complementar. Mas não ter a presença de tecido não quer dizer que o exame, que você não tenha a doença. A gente não pode afastar. A gente falamos agora do diagnóstico, vamos falar agora um pouco sobre o tratamento. Como é que se dá o tratamento do câncer de próstata? Quando o paciente vem com o diagnóstico histológico da doença, a gente tem que fazer o estadiamento, saber qual é a situação que a doença se encontra. Então, a partir dessa situação é que a gente vai oferecer os tipos de tratamento. E esse tratamento ele vai desde o tratamento cirúrgico, com a remoção da próstata, de forma cirúrgica. Ele pode ser feito, e essa cirurgia ela pode ser feita de algumas formas. Você pode fazer da forma convencional, laparotômica, que seria cortando a barriga. Você tem a laparoscópica, que as pessoas conhecem como laser, e a mais moderna, que seria o robô, que na realidade é uma laparoscopia, só que com auxílio de robô. Essa é a tecnologia mais moderna. Como mecanismo de tratamento, a gente tem com objetivo curativo, né? Com objetivo de tratamento, a gente também tem objetivo curativo, que eu falo, a radioterapia, associado ou não a tratamento hormonal. E naqueles casos em que o paciente não tem mais possibilidade de cura, porque não é uma doença localizada, já é uma doença metastatizada, a gente faz bloqueio hormonal, quimioterapia, existem alguns outros tratamentos. Mas o objetivo principal do tratamento cirúrgico ou da radioterapia seria o curativo, você conseguir fazer o paciente atingir a cura à doença. Todo o caso no tratamento é necessário a cirurgia? Não, nem todo caso é necessária a cirurgia, nem todo caso a gente consegue oferecer o tratamento cirúrgico, porque isso depende caso a caso. Um dos preceitos que a gente leva em consideração seria o status clínico do paciente, a expectativa de vida dele. O câncer de próstata ele tem várias formas de manifestação. Tem um dos cânceres de próstata que a gente chama de câncer de próstata indolente, que é aquele câncer de próstata que ele não é agressivo e ele não vai ser a causa da morte do paciente, por exemplo. Sim. A gente segue acompanhamento com esse paciente por anos. Eu tenho alguns pacientes que a gente faz esse acompanhamento que a ideia é você vai morrer com ele, mas não por causa dele. Sim. Então a gente tem que levar em consideração alguns fatores para determinar qual é o tipo de tratamento a ser realizado. Mas o que a gente leva em consideração do status clínico do paciente e a sua sobrevida. Pacientes que têm uma expectativa de vida acima de 10 anos ao diagnóstico, eles sim merecem todo tipo de investimento. Mas tem pacientes que têm um diagnóstico numa idade mais avançada, que já tem várias outras comorbidades. Então, o tratamento seria mais agressivo do que a paliação e a qualidade de vida do paciente tenderia a cair. Então, são pacientes que a gente tem que evita o tratamento mais agressivo e faz mais um controle da doença. Porque o paciente convive com ela, mas ele não vai sofrer o tratamento mais agressivo, porque tem os efeitos adversos do tratamento, e isso vai fazer com que ele tenha uma qualidade de vida. Então, pacientes que têm uma expectativa de vida menor do que 10 anos, por exemplo, a gente tenta fazer mais um controle da doença e não inicia o tratamento mais agressivo com o objetivo curativo.
Então, essa situação, essa questão de quando e como tratar, a gente faz de forma bem individualizada. Você tem que saber qual é a condição do paciente, qual é o nível da doença, como é que ela está, quais são os sintomas. Tudo isso é que vai nos orientar e individualizar cada tipo de tratamento. Interessante. Daqui a pouco a gente volta falando ainda sobre o tratamento do câncer de próstata. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. E a gente aproveita e agradece aos nossos apoiadores, ao Memorial Onco, Líder Empresarial, Unetelemedicina, Lojas LW e Oftalmo PE. Hoje no nosso programa nós estamos falando sobre saúde do homem nesse Novembro Azul, que chama a atenção para a prevenção do câncer de próstata. Nós estamos recebendo o médico urologista Dr. Charles Góes. E nesse bloco, ainda falando sobre tratamento, doutor, no último bloco o senhor falou algo sobre questão de medicação e hormonização. Às vezes precisa-se no tratamento parar aí a hormonização. O que seria isso? O que a gente fala, o tratamento a nível hormonal, seria o bloqueio hormonal relacionado à testosterona. A testosterona, ela funciona como a vitamina do câncer de próstata.
Então, em casos, por exemplo, de tumores avançados, o tratamento inicia o primeiro passo com a castração do paciente, que pode ser feita tanto de forma medicamentosa como cirúrgica. E aí você restringe a testosterona circulante e isso faz um controle da doença. Em casos de hormonioterapia relacionado à radioterapia, você fazer junto de radioterapia. Quando você faz o hormonioterapia, nesse caso você faz apenas medicamentosa. E aí isso tende a dar uma diminuída no volume tumoral, consequentemente você consegue, com a radioterapia, fazer a direção dos raios para o tratamento mais efetivo. Então a hormonioterapia entra mais ou menos nessa linha aí. Então posso dizer que existe uma correlação entre testosterona e o câncer de próstata? Não. É uma coisa bem confusa, na realidade, isso. Isso. Porque não existe evidência científica que você tenha um nível mínimo de testosterona para ser risco para o paciente. O que a gente sabe é que ele funciona como um potencializador. A gente sempre utiliza esse instrumento para o paciente compreender que existem situações que a testosterona ela funciona, que na realidade a testosterona funciona como uma vitamina para o câncer e a retirada dessa testosterona ela permite o controle dessa doença. Mas, ao mesmo tempo, pacientes que são submetidos à cirurgia, que têm baixo risco, você fazendo uma análise adequada do paciente e ele tenha deficiência de testosterona pelo envelhecimento, você pode fazer a reposição dessa testosterona com segurança. Sim. Então, não existe uma relação entre valor de testosterona e a presença do câncer. Na realidade, o que a gente consegue, o que a gente sabe é que você restringindo a testosterona em determinadas situações, isso controla a doença. Eu não posso fazer uma reposição de testosterona num paciente com câncer de próstata avançado, porque isso aí eu sei que vai potencializar a doença. Mas em pacientes que foram submetidos a algum tipo de tratamento, pacientes que têm um baixo risco e que têm comorbidades relacionadas à deficiência androgênica, você pode fazer a reposição de forma segura. Então a testosterona ela tá numa confusão aí que você não muita gente acha que ela é quem vai dar o câncer e ela não faz isso. E ao mesmo tempo você pode repor esses pacientes que já tiveram esse diagnóstico e algum tipo de tratamento. Interessante. Lá no primeiro bloco, o senhor falou que a possibilidade de cura é 95%, 90% de chance. E aí eu pergunto o seguinte ao senhor: quando um paciente tem uma recaída, né? E quando é que acontece essa recaída e qual a probabilidade de se acontecer uma recaída em um paciente que passou pelo tratamento e curou? É isso como eu falei. Quando a gente diagnostica ele nos estágios iniciais, a chance da doença ser restrita à glândula, ela é bem mais alta. A doença vai estar restrita à glândula. Então a chance de cura ela vai acima de 90%. Em alguns casos, você pode, mesmo com a doença restrita à glândula, ter micrometástases que passam muito tempo sem manifestação. Aquela célula saiu dali, se alojou em um linfonodo, em alguma estrutura óssea ou nos próprios tecidos vizinhos à próstata, na região pélvica do abdômen, e passam adormecidos por algum tempo. Então, assim, o que a gente consegue dar de critério de cura é quando a doença está lá confinada. Mas um paciente que teve esse diagnóstico e teve, por exemplo, uma cirurgia realizada, uma radioterapia, ele precisa de um acompanhamento para a gente dizer, está curado. São 5 anos nessa avaliação. Então, após esse período é que eu posso dizer, a cura chegou. Mas você vai deixar de fazer esse acompanhamento? Não. É o que eu sempre falo. Por mais que a gente tenha esse diagnóstico e essa precoce, esse tratamento efetivo, 5 anos de acompanhamento e o paciente está bem, sem nenhuma lesão, ele vai continuar fazendo aquele exame, porque não é incomum da gente oferecer não. A gente explicar que atingiu o critério de cura e o paciente recidiva com 4 anos depois, 3 anos depois, 10 anos depois. Então, eu estou recentemente com um caso, um paciente foi operado em 97, estava bem acompanhado, critério de cura, e veio para mim com um nódulo aonde era localizada a próstata. E aí esse nódulo é recidiva da doença. E isso acontece com 20 anos depois.
entendeu? Há probabilidade, então, de ter... Mesmo com critério de cura, de haver recidiva. De haver isso. O senhor falou que acompanhamento, mesmo depois do tratamento, cirurgia, é durante 5 anos, e digamos que, entre aspas, o senhor deu uma alta ao paciente 5 anos, depois de 5 anos, e ele tem que fazer esse acompanhamento anual, mesmo assim, depois de 5 anos. Esse acompanhamento seria ele repetir os exames, como, por exemplo, o PSA, todo ano? Quando a gente termina, por exemplo, o paciente foi operado, e aí a gente faz um acompanhamento nos 2 primeiros anos, a cada 3 meses, com uma dosagem do PSA. Depois desses 2 primeiros anos, essa dosagem passa a ser semestral. E aí chegou ao 4º ano. E aí você faz a primeira dosagem anual, chegou ao 5º ano. Então, se nesse período o paciente mostra controle com o PSA, você consegue dar o critério de cura. E aí ele passa análises anuais. Do mesmo jeito que ele vai fazer aquela dosagem da glicemia, do colesterol que eu falei, que começaria aos 40 anos, depois dos 5 anos da doença, ele vai permanecer tendo que fazer algum exame de rotina pelo menos uma vez por ano, e o PSA desta vez ele entra de forma mandatória. Ele tem que fazer o exame para seguir o acompanhamento pós-tratamento. Muito importante. Nós vivemos numa cultura, Dr. Charles, ainda muito machista. O homem ainda tem certos preconceitos e certas restrições quando fala do cuidado com a sua própria saúde, né? E aí eu pergunto, quando um paciente chega no seu consultório com muitas restrições, principalmente em relação aos exames, né? De que forma o senhor consegue conversar com o paciente para quebrar um pouco dessa cultura que o homem tem de não querer fazer os exames, principalmente os exames preventivos ao câncer de próstata? O que eu costumo fazer é esclarecer, é informação. O grande mito nessa situação é o toque retal. Isso. Vai de mito a piada, tem de tudo. Né? De vídeo, a gente que é urologista tem os grupos de amigos urologistas, a gente recebe vídeo, recebe as mais diferentes histórias, enfim. Mas o toque retal, ele é uma ferramenta fundamental no diagnóstico. Só que o toque retal, ele não é um exame que você faz apenas para o câncer de próstata. Se você tiver uma fissura anal, você faz toque retal. Se você tiver hemorroida, você faz toque retal. Se você tiver um câncer de reto, você faz toque retal. Existe, por exemplo, câncer de estômago, e você vai fazer um estadiamento do paciente. Um dos exames que você faz é o toque retal para avaliar comprometimento linfonodal. Existe... O toque retal é um exame feito para várias situações. Você vai fazer uma colonoscopia, o exame se inicia com o toque retal. E o toque retal, essa situação de misticismo, ela vem realmente da questão do machismo ainda, que está sendo quebrado na ANA. Mas é um exame rápido, é um exame praticamente indolor, dura menos de 10 segundos. E é interessante quando você explica para o paciente, pergunta se quer fazer o exame agora, quer fazer no retorno, para você dar a informação e ele, assimilando essa informação, ele aceita fazer numa boa. Tem, obviamente, que vem os pacientes que não querem, não fazem de jeito, nem hipótese nenhuma. Prefiro morrer a fazer um exame desse. É interessante que muitos pacientes que fazem uma afirmação dessa voltam em uma situação grave, que se você quiser virar o avesso, ele permite. Mas agora virar o avesso não... Já é tarde. Já é tarde, entendeu? E outros, muitas vezes, brincam. Doutor, você vai me assumir. Vai com a parceira e quando a gente termina o exame, que dura menos de 10 segundos, a parceira quebra o clima na hora. E é só isso. Para mim, tem que botar o ferro, eu passo não sei quanto tempo, não sei o quê. Então fica naquela situação que a gente tenta quebrar o gelo e tornar a coisa mais natural possível. E é isso que a gente é nessa linha que a gente consegue fazer com que o exame seja encarado de forma natural. O que muitos deles terminam dizendo, é só isso, já acabou. E é uma coisa que para a gente é uma ferramenta fundamental. O senhor acredita que essa campanha, né, do Novembro Azul, né, com todas essas informações de prevenção e tudo mais, isso tem ajudado a quebrar esses paradigmas e fazer com que o homem busque, de fato, cuidar da sua saúde? Sim, sim. Ano a ano, a gente consegue observar isso, porque
a oferta de informações que essa campanha vem trazendo, informação é a chave de tudo. Então, quanto mais informada a população está a respeito, maior a procura. E o que eu observo nesses quase 13 anos como urologista é que ano a ano você vê a procura maior, e é interessante que a procura maior vem por volta desses meses. De novembro, os vizinhos ou vêm em outubro porque em novembro não vai dar, ou porque vem em dezembro porque novembro passou e eu perdi. Sim. Mas a informação ela vem chegando ano a ano e os pacientes os homens estão cada vez mais colaborativos, recebendo essa informação e procurando sim fazer esses exames. É uma campanha, a ideia da campanha é fantástica, ela é muito forte, muito firme, e isso traz um resultado bem positivo. Isso é muito importante. Então, homens, vamos deixar de machismos e preconceitos e vamos fazer exame, tá? Nós vamos para o nosso último intervalo e eu volto com o último bloco do nosso Saúde em Evidência. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica e especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso Saúde em Evidência, essa semana falando sobre saúde do homem, aproveitando aí a campanha do Novembro Azul.
E eu gostaria de, nesse último bloco, a gente fazer uma revisão sobre tudo que a gente conversou, Dr. Charles. Eu gostaria de a gente falar um pouco, ou frisar a questão dos fatores de risco que levam ao câncer de próstata. Em relação aos fatores de risco, em primeiro lugar, a gente leva em consideração o histórico familiar. Como eu falei, se você tem... o seu pai teve câncer de próstata, sua chance duplica. Se você tem um irmão que teve o diagnóstico, ela triplica. Se você tem o pai e o irmão, ela quadruplica. Então, é bem importante a questão do histórico familiar. Os pacientes da raça negra, afrodescendentes, eles têm, por questão genética, a prevalência maior da doença. O diagnóstico é mais presente neles, como outras doenças, como hipertensão, é uma outra doença também presente na raça negra, como Alzheimer é presente na raça branca. Então, é bem importante levar isso em consideração. Outro fator que a gente leva em consideração é a obesidade. A obesidade, ela é uma doença. Muita gente tenta romantizar, não sei se a palavra é essa. Eu acho que as pessoas têm que se aceitar. A obesidade não é uma doença fácil, não é. Mas ela aumenta o risco para vários tipos de câncer, não só de próstata. É uma doença, e é uma doença difícil, não é uma doença, é um problema de saúde pública. Você vê, mais da metade da população americana hoje é obesa. Então é uma doença presente, é uma doença que traz outros tipos de complicador também. Tabagismo, que aumenta a chance de câncer, não só de próstata também, como outros cânceres associados. E a gente procura orientar que os pacientes vivam uma vida saudável, evitar o uso abusivo de álcool, evitar tabagismo, procurar alimentação saudável, que a gente sabe que existem algumas formas que você tenta prevenir. Você não vai ter se fizer isso? Não, mas sua chance é menor. Uma coisa interessante é o consumo de licopeno. É uma substância encontrada em tomate cozido, molho de tomate cozido. Então, é uma substância que ela diminui a chance de câncer tanto de próstata como de colo, do intestino. Mas só isso vai fazer você não ter? Não. Eu acho que é uma conjuntura de fatores. É a prática da atividade física, evitar o tabagismo, o uso abusivo de álcool, manter uma alimentação saudável. É um estilo de vida que faz com que você se previna. Uma dúvida que eu tenho, que é em relação à questão da contenção urinária, né? Que muitos pacientes têm, né? Muitas pessoas apresentam, muitos homens têm, que vão mais frequentemente ao banheiro, né, e urinam poucas vezes. Isso pode ser um sinal de alerta de algum problema na próstata? Sim, sim. Como eu falei no início da entrevista, a próstata ela cresce a partir dos 40 anos de idade. E o crescimento é muito individualizado. A velocidade de crescimento ela é multifatorial. É o que eu costumo dizer aos pacientes. Se fosse uma causa só, era tão bom, porque já tinham feito um remédio que e sem aquilo ninguém ia ter mais a próstata crescida, mas infelizmente não funciona assim. Então, a próstata, como anatomicamente é localizada abaixo da bexiga, por ela passa o canal urinário. A uretra vem no meio da próstata. Quando a próstata cresce, ou a partir dos 40 anos, ela também sofre uma modificação estrutural. Ela passa a ser uma glândula mais adenomatosa, lobular. Então, ela tende a fechar o canal urinário. Então, o paciente começa a apresentar sintomas que a gente chama de irritativos e obstrutivos. É aquele desconforto quando vai urinar, arde, sente dor, e nem sempre é uma infecção. Ou então você tem sintomas obstrutivos, que é quando você vai urinar, aquele jato que já demora para começar, ou então ele começa fraquinho para poder pegar força, ou nem pega, ou vai aquele jato partido que você bota força, quando para respirar o jato para, e você bota força novamente, você tem a sensação que não sai tudo, ou então fica com aquele gotejamento. Isso tudo sim é sintoma pode ser sintoma sim de patologia relacionada à próstata, que em casos avançados pode ser câncer, mas também pode ser a próstata crescida, que é o que é mais presente, que é a doença que é mais comum. 50% dos homens acima de 50 anos vão ter algum grau de obstrução de fluxo urinário pelo crescimento da próstata e 70% acima dos 60 anos. Então é uma doença bem, bem presente. Mas fica o sinal de alerta de se você tem esse tipo de sintoma, a gente tem que pensar também
na doença mais grave, que é o câncer. Mas existe a questão urinária apenas pelo crescimento prostático, que é uma doença benigna. Para a gente terminar, aqui no intervalo a gente conversou um pouco sobre a questão dos genes, que pode aí ter uma correlação, por exemplo, se meu pai teve câncer de próstata, minha irmã pode ter um câncer de mama, ou vice-versa, minha mãe teve um câncer de mama, eu posso vir a ter um câncer de próstata. O que seria isso na prática? Na realidade, são cânceres relacionados a um gene, que é o BRCA1 e BRCA2. Então, se você tem um câncer de mama ou de ovário que tem relação com lesão nesses genes, você também pode ter relacionado à próstata. Então, do sexo feminino, esses genes trazendo câncer de mama e próstata, você faz, ou câncer de mama e ovário, você fazendo a investigação masculina, se ele tem alteração no BRCA1 e 2, ele pode também ter câncer de próstata. Então, a relação vai sobre esses genes que na mulher pode ser o câncer de mama e ovário, no homem, próstata. Então, se você tem um câncer de próstata relacionado à lesão do BRCA1 e 2, e sua filha tem a lesão do BRCA1 e 2, ela pode vir a ter o mama ou o ovário, e vice-versa. Se você tem uma mãe com lesão de mama, com o BRCA1 e 2, e você faz o seu estudo genético e você tem um BRCA1 e 2, 1 ou 2, na realidade não tem que ser os dois, positivo, você pode ter na próstata. E aí, para tirar essa dúvida, seria necessário fazer um mapeamento genético. Exato, estudo genético. Muito bem. Hoje, no nosso Saúde em Evidência, nós recebemos aqui o Dr. Charles Góes, ele que é urologista e nos ajudou, claro, falando sobre câncer de próstata e sobre prevenção, tratamento e diagnóstico. E aqui eu quero mais uma vez agradecer, Dr. Charles, por ter aceitado o nosso convite em estar conosco e quero deixar aí o microfone aberto para o senhor aí aconselhar os homens a cuidar da saúde. Eu que agradeço o convite, é sempre muito importante vir trazer trazer informação, a gente utilizar a ferramenta do Novembro Azul para isso, mas o que eu costumo sempre dizer quando a gente vem conversando ano a ano sobre o Novembro Azul. O objetivo de vir aqui não é para a gente se restringir ao novembro, mas de novembro a novembro. Isso aqui é importante. Pois bem, é isso aí. Lembrando a você que você pode assistir também ao nosso Saúde em Evidência, que ele é reprisado nas redes sociais e no canal do YouTube da TV LW. Mais uma vez, a gente agradece aos nossos apoiadores, Memorial Onco, Oftalmo PE, Lojas LW, Líder Empresarial e Unitele Medicina. Muito obrigado também a você pela audiência. Na próxima semana a gente está de volta, se Deus quiser.